Agora, e qual o alcance dessa interpretação contratual, né? O alcance vocês bem sabem, igual do negócio jurídico, né? Toda aquisição ou toda contratação, no caso dos contratos, dos direitos e obrigações, né? Sempre junto com esse direito real, vem sempre o direito atual, né? Então, o que que era o direito atual, se recorda? É a possibilidade de eu procurar o Estado, procurar a tutela judicante, toda vez que aquele meu direito não foi cumprido. Então, eu tenho uma obrigação, essa obrigação foi descumprida, junto com o direito das obrigações, vem aquele direito atual, que é a minha prerrogativa de buscar o Estado ou não. Ou seja, é o direito processual que acompanha o direito material nos negócios jurídicos, tá? Tanto no direito real quanto no direito das obrigações. Isso eu acredito que vocês não tenham dúvida. Então, qual a extensão da interpretação? Eu interpreto o contrato de acordo com o que está contido nele, não importa a forma que ele tenha. Pacta sunt servanda. Segundo, se ele for contrário ao interesse social, o Estado pode intervir, minimamente possível, né? Terceiro, o contrato, como faz vontade entre as partes, na interpretação dele, eu tenho que tentar verificar o que as partes querem, mas que tem escrito, não pode haver reserva mental. Então a parte não pode arguir algo que tenha uma reserva mental. E se, ou seja, que ela ficou silente. E se não for cumprido, for descumprido o contrato, eu tenho junto com ele, a forma quando eu contratei, né, pelo meu direito, pelo meu princípio da garantia, eu tenho junto com o contrato, que é um direito material, o meu direito atual, que é a possibilidade de eu buscar o Estado para que seja cumprida a obrigação. Perfeito? Continuando. E como que eu posso, quais as formas que eu posso interpretar o contrato? São apenas duas, né? Eu interpreto o contrato de forma declaratória, ou seja, o que lhe consta, e segundo, uma interpretação mais que na ausência de esclarecimentos do que da transparência ou da facilidade, né? Que aquela composição gramatical demonstrou, eu posso tentar fazer uma interpretação também utilizando outras ferramentas, tá? Então, como que eu interpreto o contrato? Simplesmente de acordo com o que foi declarado, de forma gramatical, porque não pode haver reserva mental. E, segundo, eu posso interpretar de uma forma construtiva, integrativa, ou seja, utilizando outros instrumentos, tá bom? Então vamos lá. Quanto à interpretação gramatical, né? Eu apenas avalio a vontade negocial contida no contrato. O 423 diz claramente, no Código Civil, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, ou seja, duplo sentido ou que se contradizem, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, ou seja, num contrato de adesão que é pré-formado, né? Se houver dúvida em alguma cláusula, eu tenho que adotar a mais favorável àquele que adquiriu, né? Por quê? Porque eu estou analisando o que está escrito apenas, ok? Bom, essa é a interpretação da Warren, continuando, né? Então, na interpretação construtivista, eu posso, além do que está escrito gramatical, eu posso me utilizar de outros instrumentos. O instrumento é a lei, né? As leis. Posso me utilizar qual é a função social que aquele contrato pretende. Eu posso também sempre ter em conta que as pessoas o contrataram de boa fé e quais são os costumes do local, por exemplo, um cheque predatado, né? Um posto de gasolina que de repente aumenta um determinado percentual quando eu estou pagando com cartão, né? Quais são os costumes do local, tá? E a vontade, a verdadeira intenção das partes, né? A vontade negocial explícita, tá ok? Semelhante à interpretação anterior, tá? Eu trago um exemplo para vocês, claro, dessa interpretação construtivista. Então eu fiz um contrato onde a atualização monetária ela era feita pela OTN, o RTN, o LTN, né? E esse índice deixou de existir.
Então eu preciso rever o contrato? Não, eu vou aplicar a nova taxa que era correspondente àquela que foi extinta, perfeito? O IGPM, esse é um exemplo, tá? Bom, e quais são os princípios básicos que eu tenho que ter para interpretar um contrato, né? Evidentemente, a primeira coisa é a boa-fé. Lembra-se? O Código Civil diz que a boa-fé é presumida, então a boa-fé tem que ser provada. Então, o que está no contrato, a princípio, eu entendo que as pessoas contrataram, tem que partir desse pressuposto, que as pessoas o contrataram de livre vontade, né? Acreditando que ele ia ser cumprido. Esse princípio da boa-fé, ele vem no negócio jurídico esculpido no artigo 113. Depois, na parte especial do Código Civil, com relação a contratos já, ele vem no 422. Vamos lê-lo? Então, na parte geral, diz que os negócios jurídicos, lembrando que o contrato faz parte deles, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Tá? Boa-fé presumida. E na parte especial de contratos, o artigo 422 assim prescreve: os contratantes são obrigados a guardar, assim, na confecção ou conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Ok? Então, o princípio básico para interpretar um contrato, eu imagino que ele seja feito de boa-fé. Tá? Em segundo, eu tenho que entender que se as pessoas fizeram um contrato, é porque havia interesse nele, senão não faria, né? Eu não tenho, se eu passo na frente de uma loja de café, eu não quero entrar naquela cafeteria, eu não quero me utilizar ou eu quero entrar numa loja de café com o objetivo de tomar um chá, que lá talvez tenha, né? Então, a interpretação do contrato é que se de repente eu entro numa loja de café e quero comprar um chá, meu objetivo é tomar uma bebida, né? Então, para a perpetuação do contrato, a pessoa, o dono da loja, fala assim: olha, senhor, eu só tenho café aqui a ser oferecido, porém, já que o senhor nos prestigiou com a sua presença, eu vou tirar um cafezinho para o senhor. Aguarda um pouquinho, por favor. Tá legal? Eita vida, hein? Bem que eu podia ser comerciante, né? Bom, vamos lá. Então, o princípio da conservação do negócio jurídico, o primeiro é o princípio da boa-fé, interpreto dizendo o seguinte: se as pessoas contrataram porque elas imaginam que terá boa-fé, né? Que foi feito de boa-fé, tá? Mas, em seguida, eu tenho o segundo princípio, que é a conservação do negócio jurídico. Então eu tenho que interpretar o contrato de forma que eu consiga fazer com que ele continue, que ele prevaleça, que se houve a contratação, que as pessoas tinham interesse inicial, né? Perfeito? Então eu trago o exemplo para vocês aqui na teoria da imprevisão, lembra-se? Né? Então quando um contrato fica muito oneroso a uma das partes, porque aconteceu algum evento inesperado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar equilibrar esse contrato para que ele permaneça. É o caso, por exemplo, né, da situação atual da pandemia, por exemplo, né, que é um caso que pode ser bem colocado. A pessoa tinha que ser colocado tinha que fazer uma entrega, não conseguiu concluir a entrega pela situação atual, né? Então, de repente, para permanecer o contrato, vamos adequar valores, vamos adequar datas e o contrato permanece, tá? Então, eu tenho que aplicar dois princípios para interpretar um contrato. Primeiro princípio é a boa-fé presumida. Eu entendo que a boa-fé, quando contrataram, foi feito de forma que ambas as partes queriam que o negócio acontecesse. E segundo o princípio da conservação do negócio jurídico, que é se as partes optaram por fazer o contrato porque têm interesse, e eu vou dar nessa interpretação a forma melhor para que esse contrato chegue à sua conclusão. Bom, bom, eu trouxe o 421 aqui, A, do Código Civil, para demonstrar isso para vocês. Olha, os contratos cíveis e empresariais, ou seja, entre pessoas e entre pessoas jurídicas, presumem-se paritários e simétricos, né? Ou seja, significa que as partes tiveram as mesmas forças, né? Os mesmos interesses. Até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção,
seja, uma boa fé, uma má fé que eu prove, um evento que fosse inesperado. Ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantidos também que, eu coloquei o 3 aqui para vocês, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional, tá? Então, os contratos eles têm que permanecer e o meu objetivo sempre é que eu consiga regularizá-lo ou adequá-lo para que ele chegue à sua finalização, tá bom? Bom, na prática, que é o que nos interessa, tendo em vista que 5% do direito, da aplicação do direito é teoria e 95% é prática, né, como eu sempre digo, tá? Eu trouxe aqui cinco situações fáceis para vocês se depararem com um contrato, não importa como partes, como operadores do direito, né, como professores, ok? Ou ajudando alguma outra pessoa. Então, quando eu tenho um contrato, a primeira coisa eu tenho que ver, antes de ser contratado, qual é o objetivo da pessoa, né? Então, se a pessoa chegou com um carro quebrado numa mecânica, o objetivo dela é que o carro fosse arrumado, tá? Essa é a finalidade, tá bom? E quando o mecânico a recebeu, a finalidade era prestar um bom serviço e depois receber, tá? Então, como o contrato vinha sendo executado antes de existir. Na dúvida, ou quando como ele vinha sendo executado, de forma a demonstrar que a pessoa era pontual, impontual, tá ok? Então, antes de existir, ou como ele vinha sendo executado. Sempre que houver dúvida, o devedor tem prevalência, porque numa paridade de armas, né, sempre a pessoa que está fornecendo, teoricamente, é mais forte que aquele que está devendo, né, que está em débito. Tá? Inclusive, o nosso Código de Processo Civil determina que a competência territorial num contrato para a realização da ação competência territorial do foro é sempre o foro do devedor, tá bom? Bom, todas as cláusulas, então, primeiro eu tenho que verificar como o contrato antes de existir ou como ele vinha sendo cumprido, é fácil ver isso. Segundo, se eu tenho dúvida, deixa eu olhar o lado do devedor, tá? Terceiro, todas as cláusulas têm que ser interpretadas em conjunto. Eu não posso interpretar uma cláusula individualmente. Eu tenho que ler o contrato inteiro para entender uma das cláusulas. Tá? Agora, se houver algum tipo de obscuridade, quem é o culpado disso? É quem redigiu o contrato. Tá? Ele que tem que arcar com as consequências. Normalmente, num contrato de adesão, eu tenho dúvida sobre alguma coisa, é o banco que redigiu. Tá? E quem redige tem que redigir um contrato equilibrado, não leonino. Né? E o quinto, é, meus objetivos quando eu fizer a análise do contrato é a permanência dele, lembra-se? O princípio da continuidade do contrato. Quando eu ler as cláusulas e tiver a interpretar, eu tenho sempre ter em mente que quando as pessoas contrataram, elas tinham interesse de permanecer nele, né? Houve a boa fé, houve a manifestação de vontade. Então, qualquer dúvida que aconteça, eu tenho que interpretar de uma forma que eu permita que esse contrato continue. Perfeito, pessoal? Bom, é isso que eu tinha a falar para vocês, tá? E aí tem um presentinho para vocês, um teste de conhecimento, ok? E vocês respondem, não precisam me mandar resposta, eu fico à função de vocês para os esclarecimentos, tá? Então, isso daqui é para testar, tá? Bom, e também vem a OAB, né? Mandei uma questãozinha aí da ordem para vocês, tá? Depois vocês me questionam qual é a alternativa correta. Vamos nos preparar não só para a ordem, como para o resto. Perfeito? Olha, foi um prazer muito grande vê-los. Espero que vocês tenham saúde, tá? Nós nos vamos nos ver logo na próxima aula, perfeito? Depois provavelmente vai ser aquela avaliaçãozinha, tá? Então, olha, fiquem com Deus, se cuidem. Vocês são o meu objetivo de vida, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus.